Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Beleza, meio mastro hoje. E Marcelo Miranda. Luto oficial na Gibisfera de 1 ano. É verdade, amigos, é verdade. Estamos gravando no dia que soubemos a notícia do falecimento do Gary Conway, lendário quadrinista, passou por Marvel, DC, escreveu roteiro para filme, para série, para desenho animado. Esteve na última CCXP, que eu e Marcelo Miranda estivemos lá, né, Marcelo? Estivemos lá, mas eu não estive com ele, né? Diferente de você, que é VIP, e provavelmente circulou perto dele. Não tive perto dele, não cheguei a entrar na fila para pegar um autógrafo, porque ele era um dos que estavam cobrando pelo autógrafo. Ah, é verdade. E coitado, inclusive já adiantamos o assunto aí, né? Uma das questões que estão circulando é justamente que ele não tinha plano de saúde, porque os Estados Unidos, plano de saúde é privado apenas, não tem SUS, e isso pode ter piorado a situação de saúde dele, né? Como aconteceu com o Peter David, com vários outros quadrinistas, né? E a Marvel entupida de dinheiro, não paga um plano de saúde para suas principais cabeças. Então aí fica a polêmica aí. É verdade. Então, estamos gravando justamente na segunda-feira, dia 27 de abril, que foi o dia que saiu a notícia da morte do Gary Conway, né? Então, como infelizmente já se tornou uma tradição aqui no Pilha de Bis, vamos falar um pouquinho, né? Toda vez que acontece de falecer um desses quadrinistas que nós acompanhamos, que nós gostamos, né? Admiramos, a gente sempre vem aqui e tenta fazer nossa singela homenagem ao autor, né? Então, tradicionalmente, vamos começar, Maurício Dantas, quem foi Gary Conway, ou Gary Conway? Eu falava Gary, aí depois eu vi que é um G, né? Gary Conway. Não que isso tenha muita regra, né? Porque a gente, GIF é GIF, segundo o dono, e o universo é Energon, que tem G. E uma coisa curiosa aqui, voltando à pauta, o último pilha que nós fizemos, Marcos, foi do Jim Shooter, o falecimento dele, saudoso, né? Como a gente chama aqui internamente. E mais um aí dessa época, né? Eles estão todos indo embora e tá ficando complicado no universo dos gibizinhos. É verdade. A Casa das Ideias está sem ideias, a DC tá num surto bacana aí agora, mas não sei. Acho que junta um pouco do. Eu converso isso muito com o Marcelo, junta um pouco da nossa. Como dizer? Ficamos um pouco céticos, né? Não tem tanta essa magia assim. De novo, o Wolverine quebrou as garras de novo. Merda, daqui a pouco volta. Não tem mais essa magia toda, mas enfim, e a magia, bastante dessa magia se vai agora com o Gary Conway, né, que já não estava mais
tão ativo, fez um gibi há algum tempo aí muito bom, mas vamos chegar lá, calma. O Gary Conway é um cara extremamente prolífico, mas como você antecipou aí, ele já escreveu de tudo, né? Ele começa na DC, no gibizinho de horror da DC, horror, terror, né? É mais politicamente correto, me corrija, mas outra coisa, né? Falar horror lá nos Estados Unidos. O Gerald Francis Conway, nascido no Brooklyn, lá em Nova York, em 1952, começou a ler gibizinho desde pequeno e o primeiro feito dele aí foi aparecer uma cartinha dele numa edição do Quarteto Fantástico. Mas, como eu falei, ele começou lá na DC com historinhas curtas de horror, naquela Casa dos Segredos, que é uma antologia de terror horror da DC. E vai para Marvel pouco tempo depois para fazer horror também, né? O Chamber of Darkness e Tower of Shadows, né? Câmara da Escuridão e Torre das Sombras, que é o que bombava naquela época ali. E dali ele vai para outros estilos, né? Ele vai para escrever western e vai para algumas coisas de herói aqui e ali, até que ele vai para Marvel por convite, né? Conversa ali com o Roy Thomas, que tinha recém-assumido a edição geral ali da Marvel. E na Marvel ele começa a escrever Homem de Ferro, Hulk, Demolidor, tem alguma coisa ali de Inumanos, o Amazing Adventures com o Homem Coisa, e pô, a gente lê em inglês e tentar traduzir na hora assim, a gente quer falar, não sabe que língua fala. E o famoso Lobisomem pela Noite, né? Eu demorei de entender esse título, acho que já comentei aqui. É Homem de Dia e Lobisomem pela Noite. E mantendo sempre ali um pezinho no horror, né? Tumba de Drácula e tudo mais, até que ele entra no Amazing Spider-Man. E a gente sabe, né? Quando ele ficou famosíssimo aí pela morte da Gwen Stacy, e o Stan Lee jogou a culpa para ele. Ele cria muita coisa aí, né? O Chacal, o Justiceiro, criado nessa época aí do gibi com ele. E, enfim, uma porrada de coisa que a Panini não tá lançando agora. Eu acho que lançou nas definitivas, né? Não tá na saga, a saga vem bem depois, mas nas definitivas do Aranha aí tem muita, muita coisa dele. E não só Marvel, né? Não só Homem-Aranha, como eu falei, ele criou o Justiceiro, ele criou, como o Marcos chamou a atenção aqui, o Nuclear, né? O Firestorm da DC, o Jason Todd, e uma porrada Pré-crise, de. né? Jason Isso, Todd pré-crise, ele co-criou o Homem-Coisa mesmo que você falou. Você sim. falou dele na tumba do Drácula, ele que escreveu a primeira aventura da revista, então ele que introduziu o Drácula e essa coisa dos vampiros no universo Marvel. E, Co-criou rapazes, Poderosa, Cigana. rapazes, não estamos destacando uma coisa fundamental. Ele assume os roteiros da Amazing Spider-Man com 19 anos. O que vocês fizeram aos 19 anos? Eu não escrevi o Homem-Aranha. Eu tava escrevendo muita besteira, tentando desenhar nos meus cadernos do colégio. Eu entrei Ele na faculdade. assume, ele assume aos 19 anos, né? Depois de fazer várias coisas lá, ele assume em agosto de 72, na edição 111, e já mata Gwen Stacy um ano depois, que é para mostrar que o rapaz de 20 anos não queria facilitar para ninguém. Como diria o jovem, ele farmou a hora no título, né? Armou a hora, o bicho chegou e Não, falou: Ah, ô Stan, você quer que eu faça aqui? Então bora. e ele aos 24 anos, ele assumiu como editor-chefe da Marvel. Tá certo que ele durou pouquinho tempo, depois que o Marv Wolfman saiu, ele assumiu por pouco tempo, e logo depois veio o Art Goodwin, mas ele foi editor-chefe da Marvel aos 24 anos. Essa época aí é curiosa porque é o cargo maldito, né? Todos os escritores comentam isso, que ninguém aguentava o tranco, porque você tinha que lidar ali com muitos artistas, estamos falando aí de uma época de uma efervescência cultural gigante, e é difícil explicar para os caras ali uma época de sexo, drogas e rock and roll, e os caras tinham que cumprir prazo, e eles não estavam interessados em cumprir prazo. A gente já leu aqui, né, a História Secreta da Marvel, outros livros aí, blogs contam as histórias, como os caras enchiam a cara mesmo, alopravam o Steve Gerber, o Frank Miller, o Walt Simonson também, os caras saíam, bebiam, uso de droga e tudo mais, e tinha que ter algum adulto no recinto, né? Pra dizer assim, velho, beleza,
Seu gibi é massa, mas tem que sair na data. Isso, então, a banca aguarda. O Stan Lee criou, né, aquele método dele lá de os gibis de gaveta, né? Ele comprava as histórias prontas e deixava na gaveta. Na hora que um cara desse foi assim, pô, toma aqui um filler, porque o gibi tinha que ir pra banca. Havia um consenso, a gente tava falando aqui, hoje até conversando com o Joel mais cedo. O Joel espantado que não tem gibi dos Vingadores saindo. Não tem, acabou a fase do McKay e aí agora vai demorar um tempo pra sair uma nova. Isso não acontecia. A gente presenciou aí, inclusive na saga dos Vingadores recentemente, tem uma troca do. Quando sai o Stern, né, o Roger Stern, e ele entra o Simonson na sequência, tem umas 2 edições ali no meio de qualquer um, mas assim, não, o show não pode parar, né? E o Conway viveu aí esse momento muito de vender também, né? Fazer um extrazinho ali, vendendo história de ficar na gaveta do Stan Lee. E assim acabou aparecendo muito personagem que foi ficando, né? Os caras inventam assim do nada e foi ficando. E ficou famoso. E uma coisa curiosa, Marcos, a gente comentava aqui em off, o Conway foi o escritor que fez o primeiro crossover Marvel DC, né? Oficial. Ele que escreveu Superman e Homem-Aranha, o Homem-Aranha, em Super-Homem. 76, Super-Homem. Ainda é Super-Homem, né? E a luz aqui ainda é a Miriam. Eu lembro de ter essa É, ediçãozinha. 1976, que tá pra ser republicado, né? Pela Panini. Olha o Pois timing aí. curiosamente, tá pra tem saído edições novas lá, né? E é a primeira vez que a Panini vai publicar esse crossover, né? Isso, tá pra sair Em aqui, tá na formato pré-venda. magazine, né? Isso. Aquele formato grandão, né? No grandão, que eu acho que foi como saiu o original, né? Eu tenho o Isso. pequenininho, né? Pô, eu não tenho mais, Marcelo, eu me arrependo. Quando eu fui Na pra verdade, eu falo Recife, que eu tenho, mas eu acho que ele... Isso saiu naquela época, naquela coleção que eram 4 edições que saiu as duas do Homem-Aranha, né, com o Superman, a Batman e Isso, Hulk e X-Men e Titãs, né? aí isso, já é, exatamente. Foi já é quando republicou republicação. aqui. É. Sim, sim. Isso, porque quando saiu da Mas, primeira vez, X-Men Titã saiu em Grandes Heróis Marvel, que era olha só, isso aí eu trimestral. não... É gibi de linha, assim, né? Assim, é um trimestral, mas não é sem pompa e circunstância alguma. Agora, inclusive já adentrando a nossa pauta, né? Eu acabei de ver, minutos antes de entrar aqui no programa, uma entrevistinha do Gary Conway em alguma convenção de quadrinhos recente, porque ele já estava mais velhinho, e aí o cara pergunta pra ele sobre a decisão dele matar a Gwen Stacy, né? E aí ele fala que estava escrevendo Homem-Aranha há algum tempinho já, e havia uma orientação interna de que eles precisavam, o John Romita queria dar um saculejo nas histórias, né? Acho que eles estavam ali meio cansados já. E aí que eles pensaram, então vamos matar um personagem coadjuvante importante para mostrar o peso de ser um Homem-Aranha. Aí a primeira vítima potencial foi a Tia May. E aí o Gary Conway, ele disse, não, a Tia May ela é importante para a dinâmica do Peter, não vamos matar ela não. Aí a segunda foi a Mary Jane, e eles pensaram, não, ela tá ganhando muito espaço. Aí ele trouxe a ideia, e se fosse a Gwen? E aí foi. Tivemos aí a história mais chocante da história do Homem-Aranha. Até hoje, né, gente? Eu acho que, guardados aí os anos, né, talvez seja a história mais republicada do personagem de todos os tempos, provavelmente por ser, de fato, se a gente parar para pensar numa trajetória do Homem-Aranha aí desde 1962 e etc., é difícil imaginar uma história dele que tenha tido um acontecimento realmente tão perturbador quanto a morte da Gwen, né? Tanto no contexto histórico da época, que eles esconderam, né? Você só sabia que ela ia morrer na última página, e aí o título da história aparecia, quanto pelo impacto que causou. A Marvel recebeu chuvas e chuvas de cartas protestando contra a morte dela, a ponto de, tempos depois, eles ressuscitarem ela via clone. Mas aí é outra história, né? Queria saber a opinião de vocês, meus caros amigos, se a gente poderia afirmar que ele escreveu a maior história do Homem-Aranha em termos de impacto de todos os tempos. Você me Eu lembrou acho aí. que sim, né? Vai, Marcos, fala aí. Não, eu falando que eu acho que sim, né? Porque isso é uma coisa que depois que foi publicado, vira e mexe, ele volta nas histórias do Peter, né? Sempre é uma coisa que é referenciada. Inclusive, a gente até falou quando a gente fez o Pilha sobre a saga do clone, da história de que
no México, a Gwen não morreu, né? Eles gostavam tanto que eles começaram a fazer histórias, produzir histórias lá, seguindo uma cronologia em que ela não tinha morrido. O Stan Lee também fez uma cronologia diferente nas tiras, né? Que também isso não aconteceu, porque tem aquela história que aproveitaram que o Stan Lee tinha viajado para poder lançar, né? Para poder publicar a morte dela, né? Para que ele não fosse, não barrasse, né? Então eu acho que deve ser a história mais impactante mesmo do Homem-Aranha. Eu acho que o jeito da gente apurar isso, mas eu quero ouvir o Maurício antes, é o seguinte: se não for essa, qual é? Porque é difícil pensar qual é, né? Olha, eu acho que. Assim, você falou da história mais publicada, né? Pela Panini é a última caçada de Craven, que eles já lançaram de todo formato. Só falta lançar agora uma versão Sim, só sim. no lápis, preto e Mas, branco e tudo mais. mas, ô Maurício, se contar, eu acho que até a Panini já relançou mais a morte da Gwen, viu? Porque, cara, assim, piscou ter um mix que reproduz aquela história de algum jeito. Pra não falar da Abril e etc, etc. Não, de fato, ó, eu puxei a última caçada de Craven porque também é uma história que tem uma coisa traumática, assim, né? Mas é a morte de um vilão, mas é um vilão que se mata. É E isso, sim, sim. o Mas, peso, né? é. Mas concordo com você que, em termos de peso pro personagem em si, ainda mais na época, a gente tá falando de última caçada de Craven de uma década depois, São mas. duas, é de 91, né? Isso, 80 e poucos, por aí. 90, não, 20 anos depois. Então a gente tem lá naquele momento em que nada disso tinha acontecido ainda, porque quando o Craven morre, a Gwen já tinha morrido. Quando a Gwen morre, ninguém assim tinha morrido. Tio Ben tinha morrido, Não, o né? Capitão Stacy, né? No máximo, pai O dela. Capitão. E é uma coisa que tornou também eu reli há pouco tempo até essa fase aí em Epic, e assim, bicho, a construção é muito legal. E Muito me boa. tirou, e me tirou a poeira da memória, porque nesse ponto, o Amazing Spider-Man 2, o filme, é muito legal nisso, porque tem a história no gibi, tem a história da Gwen ir pra Europa, tem a briguinha deles lá por conta disso, né? O desentendimento ali do amor jovem, inocente, de não saber como lidar com o relacionamento à distância, o Peter não quer que ela vá e tudo mais. Isso tem no filme e tem no gibi também. E quando o Capitão Stacy morre, já é chocante, assim, né? Pô, morreu o pai da namoradinha, mas aquele núcleo ali tá protegido, né? São os É, personagens que a gente. Não importa a cena assustadora que aconteça, a gente sabe que ele vai sobreviver até o final do episódio da série, e do ele, filme. e ele morre. É um idoso que morre soterrado salvando a criança. Quer dizer, a morte dele é uma Exatamente. tragédia. O Octopus quebra uma chaminé, né? Lutando com a Isso, aranha. e ele, em cima de uma criança, ele pula, larga a bengala, pula por cima e salva a criança e morre soterrado. E revela que sabia que o Peter é o Aranha. A morte do Capitão Stacy é muito, muito, muito forte. Por isso eu acho, ela só perde pra morte da Gwen, que veio depois, né? Porque já não basta morrer o pai, a menina vai e morre poucas edições depois. A morte do Capitão Stacy é um eito atrás de Vixe, porque eito ele morre, Vixe ele sabia, você vai dizer, o que vai acontecer agora? Puta que pariu. Sim. E assim, eu já li Republicação sabendo tudo que tinha acontecido, porque a gente É. reviveu uma época que pelo volume de texto as coisas eram muito repetidas, né? Os flashbacks, quem te amei, explicar te amei, quem é tio Ben, não sei o quê. Então a gente reviveu, a gente leu muito, nós que somos mais novos que essa história, a gente leu primeiro ela em flashback, né? Depois leu o gibi ou com a Sempre. republicação. Então, quando você lê a história, mesmo assim você se choca. Eu lembro que eu li isso em formatinho na Abril, em alguma republicação, muito provavelmente inteira do Aranha, mas você chega acho que é o mais clássico do Homem-Aranha, que a Panini publicou também, que é até o Deodato fazendo a capa, né? Reimaginando ali a capa dele abraçado o Aranha abraçado com a Gwen em cima e eu prometendo vingar do Andy. Aquilo choca de novo. Eu acho que a gente criou nessa época, né, uma relação com esses personagens assim é como se você revivesse a morte de alguém, um ente querido mesmo. Rapaz, e se você pensa que a morte da Gwen vem depois, e na morte do pai dela, o único pedido que o velho faz é cuide da minha filha. É. Né?
Você vê como a morte da Gwen é um desastre pro Peter Parker. Por isso que eu acho que, em termos de repercussão, de impacto do personagem, de impacto da audiência, é difícil encontrar um acontecimento com esse tamanho, sabe? E outra coisa, gente, foi a primeira vez nos gibis de super-herói que a namorada do protagonista morria. É bom sempre lembrar isso. E ainda tem um acréscimo de drama na história que dá a entender que ela morreu por conta do movimento que o Aranha fez, né? O famoso snap, o né? snap, Nunca se. Isso virou vou usar uma palavra chique agora, rapaz. Um leitmotiv. O que, rapaz? Pesquise. E ao longo de todo até hoje, né? Quer dizer, o tempo inteiro. Foi ele, não foi ele? Foi por causa dele, foi por causa dele. O snap era porque porque o Gary Conner plantou ali uma sementinha do mal de transformar essa morte numa ambiguidade sem resposta, né? Nunca se respondeu a isso, porque ninguém é capaz de responder. E se você parar pra pensar, essa é outra coisa que também é bem feita no filme, no Amazing, né? Que você sabe o que vai acontecer. Se você for com sua namorada, com sua esposa, com um amigo que não sabia, você sabia o que ia acontecer. E eu lembro de ir com minha namorada, não sei se a gente era casado, enfim. E eu olhei, eu não sabia se eu olhava pra tela, se eu olhava pra ela, pra ver a reação. E eu lembro de ver na tela e faz o snap bem baixinho, né, Marcelo? Mas o silêncio que cuidadosinho. a construção. No filme é um pouquinho diferente, porque ela não tem o risco de cair no mar, né? Ela vai cair no chão, então. Isso. E tem mãozinha de teia. De teia. É dispensável aquela mãozinha de teia, né? Ali é feio. A teia estica, né? E a cabeça dela bate no chão e volta. Dá Isso, E você vai, ai, caralho, morreu. Mesmo você sabendo que ela ia morrer. É bom lembrar que o Sam Raimi reproduz essa cena no Homem-Aranha 1, em 2002, com a Mary Jane e ela não morre, né? No caso, o Peter salva ela, mas a cena é exatamente igual, com o Duende Verde e tudo. Inclusive o ângulo, né, é filmado para emular a morte da Gwen, mas é a Mary Jane e ela se salva. Tempos depois, 10 anos depois, o Mark Webb refaz a cena com a Gwen e de fato mata ela. Então, em termos de adaptação, o Homem-Aranha 2 é bem fiel à história do Gary Conway. E no filme mais recente do Aranha, ainda não saiu o Brand New Day, né? Mas nós já vimos? Mentira, não vimos, não existe filme. O Aranha do Andrew Garfield salva a MJ do Tom Holland, a Zendaya, e tem ali uma catarse, né? Tipo, catarse besta, né? Não salvei minha namorada, mas salvei a sua, foda. Salvar, né? Será que salva mesmo? Fica a reflexão. Não, eu rodei o zoinho assim no cinema na hora. Assim, que brega do caralho. Mas, enfim, voltando ao nosso já saudoso Conway, ele também escreveu muita coisa de sério. Eu me assustei uma vez quando eu vi o nome dele em créditos de Law and Order. Law and Order é uma série gigantesca, já tá na 26ª temporada. É bom, quero fazer um disclaimer aqui, né, de que temos entre nós o único espectador de Law and Order ainda vivo nesse mundo, Maurício Dantas. E estou em dia. Não, tem dois. Eu também gosto muito de Law and Order. Posso dizer que assisti todos os episódios do Law and Order, a série principal. Mas da série principal, né? Vamos deixar bem claro aqui. Não, o SVU também. Nenhum ser humano viu todos os spin-offs. Isso é impossível. Não, mas existem Law and Orders que são secretos, assim, tem Law and Orders que você tem que fazer movimentos com o corpo e com a mente pra desbloquear, sabe? Uma coisa meio Morrison. Que do nada você descobre que existe um Law and Order com... Existe um Law and Order alguma coisa. Um ator que você gosta. O Vincent D'Onofrio fez... Eu adoro o Special Victims Unit. O SVU, eu gosto muito do SVU. Que hoje é o mais longevo, né? Porque o Law and Order original ficou um tempo sem... Isso. Sem episódios, né? Voltou agora. Isso. E o SVU foi o único que o Dick Wolf não conseguiu demitir todos os protagonistas, né? E já tá beirando os 30 anos já, né? Tá. Na 27ª temporada, o primeiro protagonista, né? Que era a dupla de detetives, né? A Mariska Hargitay tá até hoje. Ela não, ela tá lá porque ela não saiu porque ela não quis.
E o outro, o Christopher Meloni, ele saiu porque ele quis sair. Não foi porque o Dick Wolf demitiu, ele quis sair e depois ele voltou, né? Aí teve a série dele e foi cancelada já, né? Mas foi mas é muito boa. a única Law and Order que o Dick Wolf não conseguiu demitir os protagonistas que estavam fazendo muito sucesso. Inclusive, jovens, qual o nome da Law and Order com o Vincent D'Onofrio? É o Criminal Intent. Muito boa. Essa eu vi vários também. Muito boa. Inclusive, o Gary Conway escreveu também episódios pra Criminal Intent. Essa? Olha, legal. Pô, legal, hein? Eu não sabia. Vou procurar, galera. Tinha no Amazon Prime, né? Aquela série do Hércules. Nossa, mas era ruimzinho isso aí. Eu vou procurar os episódios que ele escreveu do Law and Order do Vincent D'Onofrio. Era boa. Só que o D'Onofrio só faz as 3 primeiras temporadas, né? Aí entra o... Como é o nome dele? O de Parque dos Dinossauros, que é o colecionador. Sunil, não? Sunil? Não. O Jeff Goldblum? Jeff Goldblum, isso mesmo. Ah, olha só. Rapaz, mas de onde você sabe de Gwen Stacy pra Law and Order? Que o Gary Conway é mágico mesmo, né? Que homem. Não, e vou mais além. Ele escreveu tirinhas de jornal de Star Trek, da série original. Ah, pronto. Alguém chama o Jamerson. Não, ele escreveu 2 episódios do desenho do Batman. Qual, o Animated? O Animated, que é excelente, inclusive, que é Compromisso no Beco do Crime. Esse episódio é sensacional. É muito bom. Eu tô ficando nervoso com esse episódio, gente, porque quando morreu o JM Dematteis, nós vamos falar essas coisas, eu vou ficar muito triste. Não, porque ele também escreveu tudo, né? Eu já tô triste por antecipação, vamos parar. Não, e o Conway escreveu também um desenho que aqui saiu também, é Dino Riders. Não sei se vocês lembram. Conheço o Dino Riders, jamais imaginei, mas conheço o Dino Riders. E é curioso porque, assim, o Dino Riders, só para não cortar aqui a conversa, aquele que tinha um futuro apocalíptico lá com os dinossauros meio ciborgue, cheio de arma montada em cima dele. Não é um belo desenho. Parece uma coisa do Morrison, né? Mas não é não. É dele e do Paul Kitchener. Mas é interessante, né, pensar como esses quadrinistas, quando vão roteirizar desenho, eles fazem uns roteiros de desenhos interessantíssimos. Quer dizer, o Straczynski escreveu Caça-Fantasmas, o desenho, vários episódios, inclusive os melhores. O Dematteis, eu brinquei aqui, mas é verdade, também um baita roteirista de animação, né? O Gary Conway, é interessante pensar isso, né? Os caras, eles têm as manhas mesmo do audiovisual ali, da transmídia, para usar uma palavra que eles nunca usaram. E uma curiosidade também, me perdi agora, o que eu ia falar? Que merda. Eu já me perdi há 20 minutos atrás, Maurício Dantas, fique tranquilo. Eu disse que tava saindo de novidades, aí abri a página aqui, eu lembrei dos bonequinhos e me perdi. Olha lá, a emoção, o Marquito, o bicho falou de bonequinho, ele se treme todo, impressionante, né? Nossa. Maurício, qual é o grande artista do bonequismo que morrer você vai ficar arrasado? O Todd McFarlane, não? Rapaz, o McFarlane, sim, eu acho que por conta da visão de negócio do cara, né? O cara pode não ser esse quadrinista todo. Ele tem não, falando de bonequismo aqui, vamos esquecer o lado. Bonequismo, eu diria que é o McFarlane mesmo. Entendi. Então, vamos nos preparar. Mas tá longe ainda, ele tá bem. Ô, Marquito, arruma essa bagunça aí. Bom, eu quero falar enquanto você lembra, eu quero falar do Justiceiro, né? Que foi um personagem que ele criou como antagonista do Homem-Aranha, né? O Maurício já falou. Era apenas um bandidinho na história, né? Basicamente um mercenário, né? Um cara contratado para matar o Homem-Aranha e pronto. E aí virou esse personagem, né? Ele fez bastante sucesso, ainda mais pelo contexto da época ali. Depois ele pegando revista própria ali nos anos 80, final dos anos 80, anos 90, com essa explosão de anti-heróis e tal, e que recentemente o próprio Gerry Conway, ele falou, né, que tinha os policiais lá nos Estados Unidos usando o símbolo do Justiceiro, né, e ele falou assim, ó, não é para vocês se basearem nele como modelo de moralidade, não, é exatamente o contrário. E foi incorporado... E isso foi incorporado na série do Demolidor, né, os policiais ali na temporada da Disney agora usam, né, inclusive criticamente, né, foi incorporado na série os brutamontes ali do Rei do Crime e tal. Mas é interessante, né, gente, o Justiceiro é uma loucura, porque
é um dos personagens da Marvel que tem mais adaptação, né? Ele tem 3 filmes com 3 atores diferentes, uma série, outra série, mais um spin-off, vai ganhar um telefilme, vai aparecer no cinema. Quer dizer, é curioso que é um personagem, em tese, meio de segunda linha, porque não tem poderes, porque é um brucutu e tudo mais, e, cara, difícil saber um personagem da Marvel que tenha tido tanta versão fora dos quadrinhos, assim, virou um fenômeno, né, É cara? verdade, teve Eu não sei, aquele filme eu não sei. com Dolph Lundgren como Opa, Justiceiro. maravilhoso, Bom, primeira muito adaptação bom. do Justiceiro, grande filme. Quer dizer, o filme é Tem a, ruim, mas o filme é maravilhoso. tem É ruim, a, mas tem é a bom. caveira, né? Exatamente, não. Eu quero ver alguém ver aquele filme e não gostar. Que é isso? E tem o do cara que morreu agora, que foi o Sim, eu também Stalin, nunca lembro o nome dele. Ray Stevenson, lembrei. O Ray Stevenson, que é Não, a terceira eu, adaptação eu, do Justiceiro pro eu, cinema, né? confesso, eu confesso a vocês que eu não lembro de ter assistido o filme com o Dolph Lundgren, mas os 2 filmes já nessa era de adaptações de filmes de É o Thomas super-herói, Jane e o Ray Stevenson, né? o Ray Stevenson, eles são É. divertidíssimos. Eu São gosto super, muito. super. Apesar do primeiro filme eles tirarem o Justiceiro de Nova York e colocarem em Tampa, né? Mas assim, o Thomas Jane eu acho que ficou muito bem como Justiceiro. Uhum. Eles adaptaram aquela fase lá do Gartienes com o Steve Dillon, né? Que era uma fase ali de humor meio sombrio. É. Eles pegaram E de outra volta de pegaram vilão, hein? John Travolta de vilão. Eles pegaram os personagens daquela fase, né? Os coadjuvantes do Justiceiro naquela fase. Eu acho muito divertido. O filme do Ray Stevenson, que aí já foi um filme de menor orçamento, aquele filme menorzinho, né? Mas, cara, é o aí mais maluco deles. É o mais de visão, aí ele assim. porque aí pega o retalho, né? É. E bota um. E o Ray Stevenson ficou enquanto o Thomas Jane ficou o justiceiro do Steve Dillon, o Ray Stevenson foi o do Tim Bradstreet, né? Foi aquele maior, assim, talvez um pouco mais parrudo, Do né? famoso. Agora, O o John Bertal é o melhor, eu acho, É, da série, né? o Dolph Lundgren, o filme do Dolph Lundgren, ele tá bem naquela fase da Marvel em que o Stan Lee vendia os direitos pra qualquer bucha que quisesse adaptar, né? Então então ele é um filme barato também, e ele é bem na linha ali, Desejo de Matar, é Difícil de Matar, é bem esses filmes dos anos 80 de matador, assim, a torta direito. Tanto que ele tem poucas coisas do quadrinho original, né? Inclusive a caveira, não tem caveira, né? Amiguinhos não vão assistir esperando caveirinha no peito, não. Tem a caveira no cabo da faquinha dele. Sim, sim. Mas, porra, o Dolph Lundgren faz um Frank Castle que mora no esgoto. Ele é bruto, 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 que nem um jumento, assim. E comparação ruim, mas enfim. O filme é sujão, assim, sabe? Porque é bem aquela coisa anos 80. E passava na TV, gente. Passava no SBT esse filme aí. Eu vi no E tem SBT. ninja, Então, né, Marcelo? É uma misturada, porque já bota ninja na história também. tem, não, é maluco, é Coração bem anos japonês. 80, assim. Provavelmente, Marquito, de todas as adaptações de Justiceiro, é a mais legal em termos Não. de curtição. Ó, Marcos, Mas é a mais vagabunda, né? Claro. Eu só vou discordar de você na questão aí do Thomas Jane, né? Sim. Ele é pra mim, ele é a cara do Justiceiro do Jim Lee. Ele só falta ter uma faixa na cara. Mas ele é o Justiceiro. Branca Ele é o e luva branca, né? Ele é o Justiceiro do Jim Lee no run do Ennis. Aí eu concordo. Mas sim, eu acho que o Conor acerta sem querer aí no Justiceiro, porque ele pega uma vibe ali, o Justiceiro de 74, uma vibe dos egressos do Vietnã, né? A coisa como é que chama? O veterano de Daquela guerra que volta. a depressão Isso. pós-guerra, né? A superviolência urbana ali em Nova York também. Você vai ver 2 anos depois. Acho que é de 76, né, Marcelo? Taxi Driver. Ele já entra também nessa conversa aí Taxi Driver 1976. Desculpa, eu tava no mudo falando que nem um bobo aqui. É 76, exatamente. Então, pega muito vou usar outro termo também alemão aqui para mostrar para Marcelo, que eu também estudei, o Zeitgeist. Nó, agora arrebentou, hein, pô. Acabou com o meu leitmotiv e deixou o Marquito mais perdido ainda.
E ele pega essa ideia aí esse hype, né? Essa aura do momento ali, dessa super violência, da coisa dessa loucura pós-guerra, de todo mundo banalizar a violência, a arma, antes dos ninjas entrarem na história aí. E inclusive, não falei, né? Mas é 1989, já na viradinha da década ali. E aí você tem como chama? O Justiceiro nessa loucura. Acabei de ler aqui a saga do Aranha, inclusive. Final de Saga semana. Aranha, por favor. Saga Aranha, obrigado. E que é o gibi do Mantlo, não é o Conway que escreve o Mantlo. E o Justiceiro usa o Boomerang, né? O vilão Boomerang para fugir de Riker, da ilha Riker. E depois prende o cara de novo, porque ele diz assim: vou lá me juntar com o bandido, porra. E quebra ele. E foge, e ele sai assim numa espiral de loucura, que o cara furou o sinal, ele atira, é crime. Não sei o que nem é crime de trânsito, é só uma infração, né? Tem que dar isso na direito pro justiceiro aí. E ele sai matando gente, assim, o cara traiu a mulher, ele quer matar o cara, porque é crime. Então é uma série de paranoias ali que vão crescendo e o personagem vai refletindo isso, né? Paranoia do momento ali, do período. Eu acho que o Conley estava bolado com essas coisas aí também. Ele foi bem vocal realmente com essa questão aí da caveira do justiceiro. E eu gostei de dizer que mandei aí no grupinho aí pro pessoal que infelizmente no ouvinte não vai ver, o pôster do filme do Dolph Lundgren, tá, Marquito? E essa maravilhosa chamada Juiz, Júri e Executor. Tudo isso num único dia de trabalho. A gente coloca no post desse episódio aí você me coloque o trailer de uma vez, né? Esses trailers dessa época são muito bons, porque é uma paixão, você vai falar que gosto demais. Mas sim, só terminando aqui a história, em final de carreira o Conway volta pra Marvel e faz uma fase do Carnificina, que é muito boa e é muito puxada pro horror também, com uma arte muito boa, não vou me lembrar agora quem é que desenha, mas ele faz uma fase muito boa do Carnificina com um culto ali de morte e tudo mais, e depois puxando pra esse horror, que é da origem dele, né? Como eu falei, que ele começa com gibi de terror. E isso saiu aqui no Brasil. Não lembro se saiu em mix ou saiu em encadernado. Acho que saiu em mix só. E vale muito a pena essa fase do Carnificina. Aí eu li, tipo, não tinha nada pra ler e baixei o scan. E gostei muito, muito mesmo. A gente às vezes acha que os caras estão datados, né? Não tô não, bicho. Tem escritor, é verdade, né? Que não já acabou aí a fase dele, mas tem uns caras que tem mais velhinho ainda aí, tem muita coisa para contar ainda, muita história na manga, e é uma pena que esse selo Casa do Asilo dos Artistas, Retiro dos Artistas da Marvel não tem uma coisa aí, é melhor, porque merecia tanto em escritor quanto em desenho, né, ter umas historiazinhas mais legais. Pois é, ele quando a gente começa quando a gente vai fazer esses podcasts que a gente começa a ver assim a carreira do autor, que é legal que a gente acaba descobrindo um monte de coisa que a gente não sabia dele, né? E aí também bate de vez em quando bate esses arrependimentos assim de que como eu falei, ele estava na CCXP, podia ter tido uma foto com ele, ter feito alguma coisa, aí você vê assim, não, quem sabe ele volta, ou numa outra convenção tal, e de repente o cara falece, tal, não sei se ele já estava com algum problema de saúde e tal. Ô Marquito, não fique triste não, vai passar. Podia ter comprado. Ele tá sentindo culpa, ele virou o Peter Parker agora. Eu devia ter pago. Tá vendo, Marquinhos? Se você tivesse pagado o autógrafo, ele tinha pagado o plano de saúde. Na pior das hipóteses, ia estar valendo mais agora, né? Não, e teria comprado o remedinho do mês dele, tá vendo? Mas assim, então eu acho que a história da morte da Gwen é a mais marcante do Conway, né? Então vamos colocar ela como Orconcourt. Certamente. Inclusive, desculpe, eu ia comentar que não sei se citamos, né, que ele escreveu também a primeira edição do que viria a se tornar aí como diria,
uma coisa comum na Marvel, que é o What If? O que aconteceria se? Olha Sim. só, Ele escreveu olha o só. número 1, que é a famosa história do Homem-Aranha se tornando membro do Quinteto Fantástico. O que aconteceria se o Peter tivesse se incorporado ao quarteto, como ele tenta, né, na edição número 1 da Amazing Spider-Man. Ironicamente, anos depois, o Peter de fato faz parte de um novo quarteto fantástico aí com Hulk, Wolverine e o Motoqueiro Fantasma, numa outra história. Mas é isso, o Gary Conway, até Marquito falando que você acabou de dizer, né, que a gente vai desencavando o trabalho dos falecidos. E aí eu desencavei esse aí, ó. Em 1977, ele escreveu a primeira edição do What If. E aí tá lá, o Homem-Aranha tivesse se juntado ao Quarteto Fantástico. E aí na capa você tem os 4 e ele, o Homem-Aranha, com um número 5 colado no uniforme. Olha, é uma curiosidade aqui, né? Desenhos de George Pérez, hein? Atenção. Olha aí. A gente sempre pesquisa, né? Além de trazer essas memórias aqui, a gente vai no CBR, nos principais portais, e claro, dá uma olhada ali na Wikipédia, porque sempre tem, né, aquela parte de bibliografia, da gente ver o que é que ele escreveu e tudo mais, o que é que ele criou. E a Folha de São Paulo fez um obituário aqui para ele e colocou na imagem a Miss Marvel, a Kamala Khan. Porque na Wikipédia tem que ele tem créditos da Miss Marvel. E aí, isso é uma grande porcaria, hein? E ainda tem que pagar, Acontece, viu? né? Tá aqui, Aí não, tá hein? aqui na capa do UOL, tem a notinha do falecimento do Jerry Conway, e tá falando que é o criador do Justiceiro e da Miss Marvel, mas aí tem a foto dele só, né? Eu não cheguei a clicar no link pra saber se que vai justamente pra Folha, né? Pro arco pra matéria da Folha de São Paulo. Eu E aí espero ele que. coloca a Miss Marvel, a super-heroína muçulmana, né? Que na verdade não. Exatamente. Eu acho que eles se enrolaram um pouquinho aí. Eu espero que os portais de gibizinho aí que usam inteligência artificial não caiam nessa. Uhum. Ah, Realmente. não Realmente duvido, não duvido. fica a denúncia aí. Fica a denúncia. Vou mandar pro Erramos da Folha aqui, que eles têm o Erramos. Por Olha aí. favor. E você tem mais moral que a gente lá na Folha. Não. Marcelo. Eu sou um colaborador externo, não tenho esse tipo de moral. Não tem nem vaga no Bom, acho que prédio. é isso. É isso, né? Velamos nosso querido Gary Conway. Pois é, que espero que passamos ainda um bom tempo sem precisar fazer um podcast desse da nossa série O Saudoso, né? Porque é sempre, apesar de ser bacana a gente lembrar da carreira e pensar nos principais trabalhos do autor, mas é mais bacana quando a gente faz isso com ele em vida, né? Do que depois que morre, né? Enfim. Algo mais a acrescentar, Maurício Dantas? É isso que é amarrar só o que o Marcelo falou, né? O cara com 19 anos começa a escrever, começa a escrever, daqui a pouco ele tá virando editor, chefe e tudo mais, mas para pra pensar, o cara com 19 anos, Marcelo, não só começou a escrever Homem-Aranha, ele escreveu Homem-Aranha quando o Stan Lee saiu do título. Exatamente, ele apenas substituiu um dos criadores do personagem. Pois é, e aí depois o Stan Lee vai e faz essa presepada com ele e dizer, não, matar alguém porque eu tava fora da cidade, eu não tava lá quando eu fizesse, senão eu não deixava. O que é um papinho furado, né? Eu duvido que isso tenha acontecido. E aí Pois o cara é. vai pra Demolidor, vai pra cacetada de herói e marcou mesmo, sabe? Assim, operário, chão de fábrica mesmo, nunca teve esse glamour todo. Eu lembro de gente falando muito bem dele nessas horas, essa elogio, né? Mas não, eu lembrei aqui do amigo Jair Viana, lá de Minas, torcedor do América, coitado. Que acompanha sempre o nosso podcast aqui. Ainda tem que chamar ele um dia. O Jair pegou lá, tirou foto com o Conway e falou que ele na CCXP foi super de boa, assim, foi tranquilão. Ô, Maurício, você tá falando isso pra aborrecer mais o Marquito? É isso mesmo? Tamo assim já? Calma, pô, agora você me roubou a piada, né? E eu dizer terminar justamente com isso, né? Pelo menos o Jair tem menos esse sofrimento, né? Apesar de torcer pro América, o Marquito torce pro São Paulo, mas ele pelo menos tem uma foto com o Conway, mano. Olha aí, tá Pois vendo? é. Agora o Marquito vai ter que fazer uma inteligência artificial com o Conway agora.
Ah, vai no Gemini. Vou botar você e o Conway na foto do podcast, Marcos. Ó, eu olhando aqui Esse podcast é contra o uso de imagens e AI, pelo amor de Deus. Eu olhando aqui na página da Wikipédia dele em inglês, ele também escreveu para desenho, né, que a gente tava falando. G.I. Joe, Transformers, Centurions, a série animada do Homem-Aranha, a Noite do Lagarto, eu acho que deve... Isso, é o primeiro. É o primeiro, né? é o piloto. É o piloto. Foi ele, é dele, Dinossauros. E algum de vocês é capaz de citar a primeira frase da série do Aranha? Primeira palavra, primeira coisa dita. Nova York. Nova York. Isso. E atenção, ele também escreveu 4 episódios de My Little Pony. Olha só. E Dinossauros. De novo? Mas já falou disso aí. Dino Riders é um. Eu falei Dinossauros. Ele falou só. Preste atenção. Limpe estas orelhas. O Dinossauros, que inclusive é cantado por Caetano Veloso, né? O Flying Dinossauros in the Sky. Meu Deus do céu. Marquinhos, tá bom, eu acho que chegou aquela hora derradeira. Verdade. E, só pra te ajudar, o Marcelo, aqui na Wikipedia tem também quais são os episódios que ele escreveu do Law & Order Criminal Intent. Eu já tinha encontrado aqui. Sabe o que eu gosto? É que esses episódios de memorial, a gente parece pessoas no velório, que contam piada, riem, lembram da pessoa amada com respeito, mas fazendo piada. Porque, gente, a única maneira de você passar por uma perda grande é realmente rindo da vivência dessa pessoa. Então fica aqui nosso tributo ao Gary Conway, com todo respeito, admiração e amor por tudo que ele nos proporcionou. É verdade. E dito isso, a gente encerra por aqui. Quero agradecer mais uma vez Maurício Dantas. Vai ter bebida? Não, acho que não. E Marcelo Miranda, valeu, viu? Olha, valeu a vocês aí, lamento pela perda, mas seguimos na luta. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br